Vamos ao quadro Evangelizou. Nos dias 28 e 29 de junho, Padre Reginaldo Manzotti comandou as 24 horas em oração no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba. Foram mais de 64 caravanas de todo o país e de outros países da América Latina. Mais de 3.000 pessoas passaram pelo santuário e foram recebidas por 380 voluntários e 220 funcionários. Foram mais de 120 horas de trabalho ininterruptas e muito planejamento. Ao todo, mais de 116.000 intenções foram enviadas para serem colocadas em oração. A 8ª edição das 24 horas em oração na presença do Senhor encerrou a campanha do Sagrado Coração de Jesus 2014, que teve como tema O Amor Perdoa. Durante 24 horas, milhares de fiéis se emocionaram com as missas, pregações e adorações. O evento encerrou com a renovação da parceria Abracei, em que a obra Evangelizar compromete-se com atendimento mensal de 10.000 crianças assistidas pela Pastoral da Criança por 6 meses. Queridos filhos e filhas, com grande alegria nós temos aqui Dom João Bosco Barbosa de Souza, bispo da Diocese de Osasco. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um privilégio, é um prazer estar com você. Também conosco José Renato Silva, sociólogo. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, uma pergunta para os dois, a começar do Dom João Bosco. Como o senhor vê o cenário político atual? Eu posso levar um susto com a pergunta, né? Porque o cenário político, nesse momento de convulsão, digamos assim, de sadia convulsão, porque o país começa a debater o seu futuro, é muito rico e é muito variado. Como eu vejo esse cenário? Primeiro, com muita esperança. Esperança de que, mesmo com alguma dificuldade, mesmo com alguma dor, a gente possa descobrir caminhos novos, a gente possa ter um povo todo participando do processo político, que é tão importante para que a gente chegue, não através de alguns iluminados, mas através de um povo que caminha para uma vida melhor. É isso que eu espero. José Renato, como você vê o cenário político atual, como sociólogo? Bom, eu escuto as pessoas dizerem que está tudo muito ruim. Tem gente dizendo que vai embora do Brasil, inclusive, né? Verdade. Eu não sou desses que acham. Muita gente comprando casas em Miami, Orlando. Pois é, as pessoas estão querendo ir embora do Brasil e estão dizendo, eu vou embora do Brasil. Eu não, agora é que eu fico. Por quê? Gosta de sofrer? Não, pelo contrário. Eu acho que a impressão de que está tudo ruim é porque tem mais gente dizendo o que pensa, participando e dando opinião. Isso não era assim antes. Quando as pessoas se envolvem com as coisas e querem dizer o que pensam e o que sentem, parece que tem mais briga, não é? Obrigado. Eu acho que é isso. Não é que eu gosto de sofrer, não. É que eu tenho esperança e acho que esse envolvimento de mais gente vai nos levar para algo melhor. Eu não sei, né? Dom João Bosco de Souza, eu tenho uma pergunta que, na verdade, é feita por muitas pessoas no rádio. E eu faço o papel triste aqui de dizer, a igreja não está sendo omissa na questão política? Olha, isso é sério. Primeiro que eu acho, a gente não pode dizer a igreja. Quem é a igreja? A igreja é o povo todo, né? Se ela está sendo omissa, todos nós estamos sendo omissos. A hierarquia está sendo omissa? Se a gente pode entender assim a pergunta. Eu penso que também aí existem variações muito importantes, né? Porque se trata de um embate de ideias, alguns se manifestam mais, outros menos, mas a igreja não está omissa, não. Eu acredito que ela está trabalhando na formação, ela está trabalhando na informação, ela está trabalhando na mobilização, ela está trabalhando na consciência das pessoas para que elas
possam se manifestar. Isso não é omissão. Não seria bom que a igreja, enquanto hierarquia, se pronunciasse de tal forma que calasse a voz do povo. Aí não. Certo. Só fazendo essa memória, a ficha limpa foi uma iniciativa da própria igreja, não foi? Ou pelo menos abraçou bastante. A lei da ficha limpa, assim como a lei 9840 contra a corrupção eleitoral, nasceu na Assembleia da CNBB, mas logo foi assumida por um grupo grande de entidades. Mas, sem dúvida, não aconteceria se não fosse a capilaridade da igreja a mobilizar as pessoas para assinarem essa lei. Vamos ver essa matéria e depois podemos comentar. Você lembra quem votou na última eleição para presidente? Não lembro. E para senador? Para senador também não. Para deputado federal? Deputado federal, eu votei no... Ai, meu Deus, sumiu o nome dele agora. Ai, agora você me pegou que me sumiu o nome dele. Senador... Putz, eu não consigo lembrar o nome dele, mas sei que é. E para deputado federal estadual, você lembra? Não consigo lembrar o nome dele. Não vou lembrar, Fera. Não vou lembrar. E para senador? Também não. Eu, na verdade, não leio tudo meus votos. Você não vota? Não. Por quê? Porque eu não confio em nenhum, né? Não dá pra confiar em ninguém hoje em dia. Em quem você votou na última eleição para presidente? Pior que eu lembro. Dom João Bosco de Souza, essa reportagem mostra um pouco a realidade. Como o senhor comenta? Meu Deus do céu, é contundente essa reportagem. Claro que ela também escolheu entre aqueles que responderam, Exato. Aqueles que não sabiam, porque deu força sim à reportagem, mas é uma realidade com certeza. Eu posso dizer a respeito disso que a nossa orientação da igreja do Regional Sul 2 a respeito da política agora nesse tempo das eleições tem como subtítulo: somos corresponsáveis pelo futuro do nosso país. É aí que está a chave. E uma das grandes insistências que a gente colocou na orientação política foi justamente que as pessoas acompanhem, não só na hora da votação, mas depois, e principalmente a vida daqueles que a gente elegeu, para que eles possam se sentir também acompanhados por nós. Tá certo. E, então, veja, nem sabendo o nome, como é que vai acompanhar, né? É uma dificuldade tremenda. E nós vamos falar depois ainda sobre critérios. Quais os critérios para se escolher um deputado, como se escolher federal, estadual, como fazer a escolha? Mas para o senhor falava sobre essa reforma, esse olhar para dentro. Essa reportagem traz uma realidade triste, não é? Sim, eu acho que falta, não é só para aquelas pessoas que estavam falando na reportagem, né? Eu acho que se fôssemos nós, estaríamos na mesma situação, né? Quem aqui lembra em quem votou da última vez? Mas é triste realmente, Padre Reginaldo, porque parece que nós não estamos entendendo a relação direta que existe entre essa nossa distância, essa nossa ignorância, vamos dizer assim, esse nosso desprezo pela política e a vida que nós estamos levando. Parece que a política é assunto deles e a minha vida é negócio meu, o emprego que eu perdi, a saúde que eu tenho que cuidar, a casa que eu tenho que cuidar. E eu acho que é isso que é o erro, né? A gente está entendendo a política como uma coisa que não é nossa e que nos obrigam a votar, enfim, a escolher os outros por causa deles, dos assuntos deles. Não, nós temos muito ainda aqui que eu quero perguntar a Dom João Bosco de Souza, essa questão, porque padre pode ser candidato e depois, não podendo ser candidato, não deveria cuidar da sacristia e deixar a política para o mundo? O senhor vai falar depois. Agora, você sabe que a obra Evangelizar é mantida por você. Saiba um pouco mais. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com
Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41 8401 0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Filhos e filhas, a frase orante de hoje, ela é pesada, mas é real. Senhor, pecador sim, corrupto não. E nós vamos falar sobre reforma política, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista da igreja. Tudo isso na presença de Jesus eucarístico, a fonte de toda a nossa vida cristã. Eu vou para um rápido intervalo e volto já. Volte comigo. Um minutinho, volto já. De amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo. De amor profundo, que Deus me regue de todo o bem do mundo, que Deus me regue de boas atitudes, que Deus me regue, vai! Que Deus me regue de toda a harmonia, que Deus me regue de paz a cada dia, que Deus me regue de luz e de saúde, que Deus me regue. Que Deus me regue de bons políticos e uma reforma política, é o tema de hoje. Os nossos convidados, Dom João Bosco de Souza, José Renato Silva. Nós estamos falando sobre reforma política. O Regional lançou esse documento, Cartilha de Orientação Política. O senhor falava que a igreja tem o papel de orientar. Padre não foi feito para ser candidato. Estou errado, Dom João? Veja, do ponto de vista canônico da lei civil, não tem nenhum empecilho. Certo. O padre é um cidadão, ele deve também participar da vida política como todo cidadão. Mas, do ponto de vista eclesiástico, a Igreja Católica defende a ideia de que o padre tem uma função muito importante, que é de comunhão. Fazer política no sentido partidário, fazer parte de um partido, significa ser de um lado e não do outro. Isso divide a comunidade. Isso tira do padre uma função que lhe é muito importante, que é ser comunhão. E o padre, ele tem que ter clareza quanto a isso e saber que esse é o campo do leigo. O leigo cristão, o leigo católico sim, chamado a responder também, se ele tiver vocação para a vida política, politicamente. Enquanto que é difícil substituir o padre nessa posição de ser comunhão. Certo. E o nosso papel, o senhor falava de conscientização, qual um aspecto importante que o senhor acha ressaltar para todos do Brasil que estão nos acompanhando, nesse processo de discernimento para chegar ao candidato? Veja, eu acho que tem, a cartilha que a gente produziu, ela é feita especialmente para grupos, certo. Porque é no diálogo que a gente cresce. Não é que alguém vai se informar aqui e ter dicas para votar bem, não é isso. É para conversar com o seu grupo, é para conversar com os colegas da sua empresa, é para trocar ideias no seu movimento da igreja, é para fazer no bairro uma ocasião, um fórum para discutir aquilo que é o mais fundamental. Para isso serve essa cartilha que fala o que significa a democracia, por que ela é representativa, aquilo que o professor Renato estava falando, por que nós vivemos num regime, nesse sistema de governo, e onde que entra a minha participação como cidadão. Se a gente estiver conversando a respeito disso, o resultado da eleição vai ser melhor. Vamos ver essa matéria. O senhor falava sobre manifestações, professor José Renato, dizendo que as pessoas estão falando que está pior porque estão se manifestando mais. Vamos ver, depois o senhor comenta, por favor. No voto, por exemplo, dá para mudar?
A muito longo prazo, no curto prazo acredito que não, viu? Precisa de uma coisa bem maior, manifestação maior, porque a descrença na classe política é tamanha, é grande. Enquanto a nossa população continuar desse jeito, assim, com pouca instrução, pouca cultura, pouca leitura, pouca informação, pouca conscientização, eu acho que não vão fazer muita coisa não. Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Você acha que tem solução ainda? Com certeza não. Em outubro, nas eleições. Essa é a melhor forma. Protestar é um direito nosso, mas a resolução dos problemas é escolhendo adequadamente os políticos. Cobrar? Cobrar é o necessário, né? Eu acho que seria o necessário cobrar. Mas isso acontece na prática? Não, é muito difícil. Também acho, só que você tem que saber em quem votar, depois para você poder cobrar da pessoa certa. Não tem como cobrar. Se você deixar de votar, fica os mesmos. E se votar, fica os mesmos, e daí como é que fica? Professor José Renato, nós percebemos que o gigante acordou e adormeceu. Como o senhor vê essas manifestações? A gente tem uma tendência de achar que se a gente estivesse no lugar do político, nós não agiríamos como eles, né? Eu queria refletir um pouco sobre isso. Até que ponto isso é verdade, né? Será que os políticos são mesmo um outro tipo de gente e nós que estamos aqui elegendo-os, votando neles, somos melhores e que se um de nós estivesse no lugar deles, seríamos melhores? O senhor está dizendo que o fato de ser político o faz corrupto, Dom? Padre Reginaldo, o próprio Papa, quando falou isso, ele fez essa distinção. O pecador, ele erra, mas ele busca acertar. O corrupto, ele tem um pacto com o mal, com o errado. Uma motivação para fazer. Ele se alimenta as do coisas erro. Certo. Então, é possível alguém ser político honesto? Claro que sim. Como é que no meio de tantos tentar distinguir o joio do trigo? Nós temos uma dificuldade muito séria a superar, que é a dificuldade de ter partidos políticos com fisionomia bem definida. A fisionomia dos partidos está muito misturada pelos interesses de alianças de um lado, de outro, de norte a sul do país. Mas é preciso que a gente preste atenção em várias coisas. Primeiro, aquilo que o partido diz está sendo seguido por aquele político? Porque os programas são bons. Esse candidato que eu estou pretendendo votar nele está seguindo isso? Como é que é a história desse candidato? O que ele fez antes? Foi a favor do povo, da necessidade do povo? Ou ele defendeu seus interesses? Ele é daquele que muda de partido a qualquer momento? Por interesse? Ou ele tem uma linha ideológica que combina com o que eu penso a respeito da vida, do futuro da nação? E são esses critérios que vão mover o eleitor consciente. Senão, ele vai ser levado por interesse ou por um par de sandálias. Dom João, ouvi esses dias alguém dizer que alguém que tenha votado a favor do aborto não é digno do nosso voto. Eu acho que o aborto é uma questão seríssima. E diversas vezes entra no debate político, querendo ou não, traz além do aborto toda a questão da defesa da vida, da dignidade da vida. Não é só o aborto. E a igreja tem uma postura intransigente com relação a isso. A vida não nos pertence, ela é do direito de Deus. Nós não podemos, nem o Estado pode legislar sobre a vida como se fosse dono dela, não pode. Agora, o político muitas vezes se esconde nessa questão. Ele fala na hora que ele é contra o aborto, mas depois vai ser favorável a políticas públicas que vão relaxando nessa questão e vão abrindo espaço para uma grande tendência, não diria grande numericamente, mas grande do ponto de vista da mídia, que quer introduzir isso a todo custo na vida das pessoas. E a maioria do povo brasileiro não quer aborto, não quer que atente contra a vida. Então vamos ficar atentos a isso, sim. A TV Evangelizar, ela agora está via satélite para todo o Brasil, graças aos associados. Saiba mais como sintonizar na sua cidade, no seu estado ou fora do país mesmo.
A sua TV Católica agora está disponível para todo o território nacional. Aqui quem fala é a Aparecida, eu sou de Americana, estou sintonizada na TV Evangelizar, estou amando. Sou Maria Aridã Brasil, sou do Icó, no Ceará, comprei o receptor. E aí eu estou muito feliz porque eu estou assistindo toda a programação. Padre, aqui deu certo. Eu consegui. Eu sintonizei. Eu também. Uma programação pensada para a sua família. Saiba mais pelo telefone 0 Operadora 41 3221 6060 ou pelo site. Nós vamos ver imagens quando Dom João hoje, Dom João Bosco de Souza, ele agora bispo de Osasco. Esperamos um dia estar lá para fazermos momento de evangelização. Nós teremos toda a alegria de recebê-lo. Mas ele estava na plena calamidade, que foi nós vamos ver imagens no vídeo wall. Enquanto isso, eu gostaria de falar um pouco dessa reforma. Essa é a minha cidade do coração. Exato, que infelizmente foram muitas mortes, né? No Rio de Janeiro, Santa Catarina. E nós percebemos uma certa inércia, pouco se fala de seca, se fala de chuva, e só se lembra disso quando a catástrofe vem. Se fala de uma questão da educação, que é precária, o analfabetismo ainda presente. O que significa uma reforma litúrgica? A televisão é muito litúrgica, estou falando como padre. Uma reforma política, por favor. Eu vou falar de um movimento que está acontecendo pelo Brasil inteiro, e que não é por causa das eleições agora não. Claro que esse momento também é de discussão, mas a igreja está participando, assim como a Lei 9840, que foi de iniciativa popular, assim como a Lei da Ficha Limpa, também agora estamos trabalhando numa grande coalizão, a gente tem chamado assim, por alguns pontos importantes de reforma política que é bom que a gente conheça. Nisso, a CNBB, a igreja, a hierarquia, fecha com a OAB, com outras entidades, uma centena delas, para conseguir algumas coisas importantes. Por exemplo, o financiamento público de campanha. Chega de candidatos que são fartamente suportados por aqueles que têm interesse depois naquilo que eles vão fazer como políticos. Mas que o financiamento seja claro e público. Segundo ponto, que as pessoas possam votar primeiro no programa de partido e depois, num segundo turno, nos candidatos que são daquele partido. Isso facilitaria muito para a gente entender no que está votando. Terceiro ponto, que as mulheres possam participar mais do processo. É incrível que num país que tem metade, homem e mulher, apenas 9% dos cargos são preenchidos por mulheres. Depois, um último ponto, que haja realmente seriedade na escolha daqueles que são, que vão nos representar, para que eles realmente possam, até o fim do seu mandato, fazer aquilo que eles prometeram fazer no começo. Reforma política. Benza a Deus. Isso já é público, já está sendo trabalhado? Já está sendo passado para todo o Brasil. São dois movimentos, aliás, esse da coalizão e um outro que pede uma constituinte para fazer essa reforma eleitoral plenamente. O que a igreja tem apostado mais é na coalizão, porque seriam grandes pontos para melhorar a nossa vida política sem mexer na Constituição. Sem que haja necessidade de fazer uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional que é complicada para passar no legislativo. Esses pontos facilitariam enormemente a vida política para depois a gente pensar sim numa constituinte que reforme tudo. Suas considerações, professor José Renato? Televisão é muito rápido tudo. Que ele disse, mudar um negócio lá na base, na raiz, que ao invés de votar no João ou no Mané, pensar qual é o partido, quem são as pessoas, qual é o grupo todo que está dentro disso, o que eles pensam sobre isso que ele disse, a questão de pouca mulher nos cargos públicos ou nos outros cargos. Quer dizer, o que o partido tem a dizer sobre o poder, sobre a eleição, e não um candidato específico. Então eu diria, a reforma política, ela passa um pouco por, eu diria até uma reforma da Constituição. Deixa eu completar então, um dos pontos da coalizão
é justamente a regulamentação desses instrumentos, o referendo, o plebiscito, que são democracia direta, que está previsto na Constituição, mas que na hora que você vai fazer é complicado. Então, para facilitar esse processo, um dos pontos que a gente pede também é que seja modificado e seja regulamentado isso que a Constituição prevê. Muito obrigado, Dom João Bosco de Souza. Obrigado, Bispo da Diocese de Osasco. Que Deus o abençoe nesse pastoreio. Muito obrigado, José Renato. Um imenso prazer. Filhos e filhas, nós vamos para um rápido intervalo. Nós voltamos já. Volte comigo. Somos a igreja do pão repartido em paz. Santo repousa. Filhos e filhas, nesse aspecto, pedindo que tenhamos um Brasil melhor, conscientes. Vamos receber Ele que nos disse: eu vim para que todos tenham ouvido. Uma salva de palmas a Jesus. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Espírito Santo repousa. Podemos ficar em pé e cantar nas palmas. Espírito Santo repousa. Traz unção pro Brasil, traz unção a nós. Espírito Santo repousa. Vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa sobre nós. Espírito Santo repousa sobre o Brasil. Continuemos. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. E já queremos colocar diante do Senhor todos os apelos, rezar de modo particular por aqueles que nos ajudam a manter este programa, 24 horas de programação católica, a obra Evangelizar, como você viu, abraçando 10 mil crianças por mês com a Pastoral da Criança. Obrigado, Flaviane Gonçalves Mendes, São Francisco de Goiás, Neriva Aparecida Felipe de Castilho, São Paulo, Ana Paula Ferreira de Lima, João Pessoa, Paraíba. Torne-se um colaborador, uma colaboradora, 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Ajude, vale a pena. Evangelizar é preciso. A frase orante de hoje, que choca, mas vamos dizer na presença de Jesus, estendendo a mão: Senhor, Pecador sim, corrupto não. Olha, gente, é muito sério isso, né? E um Papa que teve coragem de dizer: lugar de corrupto é no inferno, porque não querem mudar. Vamos pedir a Deus, pensando no Brasil, mais uma vez: Senhor, Pecador sim, corrupto não.
Espírito Santo abençoe. E cada um, vamos pensar nessa fase, todos os candidatos, as cidades, os estados. Estenda sua mão para terminar. Espírito Santo repousa, vem curar, vem curar. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa. Vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós. Jesus passa nos abençoando. Senhor, reza comigo, amado Jesus. Amado Jesus, que viestes trazer vida em plenitude. Acolha os nossos pedidos. As nossas necessidades. Olhai, Senhor Jesus, de modo particular, para os excluídos de hoje, para os que sofrem sem ter recursos na saúde, para os que não têm voz nem vez. Manda teu Espírito Santo, Jesus, para nos iluminar na escolha dos nossos representantes. Além desse apelo que perpassou todo o programa, essa consciência cristã e política, coloquemos. Aqui tem pessoas pedindo que continue limpos das drogas. Apareceu já aqui no grupo de oração, pedindo por pessoas adoentadas, outros agradecendo. Quem tem algo a pedir a Jesus, levante a mão. Então, Senhor, tocai, curai, libertai. Cantemos. Como é bom estar aqui, em meio a tantas provações, saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar que Ele nunca faltará. A tempestade. De pé, meus irmãos e irmãs. Jesus, faça com que as tempestades de nossa vida sejam dissipadas. Uma salva de palmas a Jesus. Forte é o nosso Deus. Você aqui de todo o Brasil, levante os objetos, as fotos. Tocai nos doentes, Senhor, nos angustiados, aqueles que estão passando por uma tempestade, um sofrimento, uma angústia. Senhor Deus, abençoai o Brasil. Tocai nos idosos, nas crianças. Abençoai os jovens. Santificai. Tribulações vencerei. Vencerei. As aflições superarei. Deus provê. Reza, estenda a tua mão a Jesus de onde você está. Intercessores, vamos juntos. Esse bravo mar da vida. Ventos vêm me atormentar. Ventos vêm me atormentar. Nesta rocha firme e forte. Nesta rocha firme e forte. Quer meu Deus, não temerei. Nele posso confiar. Nele posso confiar. Canta forte, a tempestade vai passar. A tempestade
confiante andarei, tribulações vencerei, as aflições superarei. Deus provê, eu sei que proverá. Nesse bravo mar da vida, o que hoje você sente que está revolto dentro de você? Reze. Você que está em casa, pela TV, ouvindo pelo rádio, olhe, fixe seu olhar em Jesus. Hoje parece uma tempestade, uma revolta, parece que está naufragando. Senhor, peça como Pedro: Senhor, salva-me. Diga: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Esse bravo mar da vida, ventos vêm me atormentar. O que é que te atormenta? O que te atormenta? Diga para o Senhor: Ele é minha rocha, é meu Deus, e Ele está aqui. Você que está acompanhando nos hospitais, em casa, casas de recuperação, não tema, não tema, não tema. Nele posso confiar. Nele você pode confiar. Tanto ergo. Nele você pode confiar. Sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus unitrino demos, alegria do louvor. Ao Deus unitrino demos, alegria do louvor. Do céu nos destes o pão, que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, ajudados que por tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, e experimentemos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que sois Deus, com o Pai, o Espírito Santo. Senhor, abençoai aqueles que mais precisam. Obrigado, Senhor, por tantos pontos esclarecedores. Obrigado, Senhor, por ter criado o mundo e nos dado para administrar. Perdão, Senhor, se às vezes, movidos pelo egoísmo, pela soberba, pela ganância, permitimos que as coisas sejam mal distribuídas. Perdão, Senhor, pelas vezes em que não nos tornamos solidários, e pedimos, Senhor, pedimos, como fruto de todo este programa, dai-nos olhos para ver a necessidade de nossos irmãos, ouvidos para ouvir
os gritos e os apelos, um coração que se compadeça do sofrimento, mãos que trabalhem em prol do teu reino. Abençoai-nos, Senhor. De onde você estiver, abra suas mãos. Você que está em casa também, as duas. Receba a bênção do Deus verdadeiro. Uma salva de palmas a Jesus. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Até o próximo Evangelização. Vencerei.